Sim, apareceu aqui, estamos ao vivo. Para quem puder e quiser já ouvir e nos assistir aqui. Paty, vou começar falando um pouquinho de mim, tá? Eu sou a Kerly, trabalho atualmente com o tarô, comecei o meu caminho, né? Acho que como muita gente, nesse caminho assim do holístico, do místico com o Reiki. Depois trabalhei também bem pouco com cura arcturiana, cristais etéricos, e ali na pandemia, na época de distanciamento, né, de isolamento, assim, eu conheci o oráculo do baralho cigano, né, através de uma amiga minha que me presenteou, comecei a estudar ela, né, quando me deu, também me deu uma pequena aula, e daí a partir disso eu comecei a estudar, mas eu sempre tive um encanto muito grande, né, pelo tarô. E aí comecei a investir, né, tempo e dedicação e, claro, né, moedas com tarô, com o curso, e nesse ínterim, né, do tarô, conheci pessoas maravilhosas, uma delas, né, a Paty, a Patrícia Clemente, e sei que tem outras terapias também, agora eu vou te convidar, Paty, para falar um pouco mais das tuas terapias. Tá bom. Meu nome é Patrícia Clemente, sou terapeuta e taróloga. A primeira coisa que apareceu na minha vida em relação a terapias foi o tarô, porém comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar com o Reiki também, Reiki xamânico. E depois eu também trabalho com Corindu, com cura arcturiana, que eu amo de paixão. Trabalho com registros acásticos também. E leitura de tarô terapêutico, né? Que, que foi um dos últimos que eu comecei a trabalhar realmente para o público, apesar de é o que eu tenho há mais tempo. Já faz 4 anos que eu tenho meu baralho, que também eu também ganhei, de uma pessoa muito especial. E eu amo de paixão o tarô. Sem palavras. E hoje, dessas terapias que tu falou aí, tu trabalha atualmente com todas elas, não é só com tarô, é isso? Sim, eu trabalho com todas elas. Tudo, de tudo um pouco que o cliente precisar. Também faço avaliação terapêutica e limpeza energética de ambientes, também através da cura arcturiana. Essas duas últimas eu posso falar que adoro. Ô, Paty, e dessas tuas terapias, porque a gente está falando aqui de Florianópolis e nesse momento assim online, né? Mas eu sei que algumas tu atende presencialmente e até porque só dá, né, presencialmente, e outras tu faz também de forma online. Aí conta um pouco qual que é qual. A única que eu faço que só dá para fazer, não é que só dá, até existe técnicas que podem ser feitas online também, mas eu só faço presencial é o Corindu, tá? Existem técnicas que eles fazem também à distância, mas porque ele não é só para cura física, ele também é para cura energética, né? Então tem muita gente que faz online também, mas eu só faço presencial. Todas as outras podem ser tanto presencial quanto online. Quanto online. Tá. E agora eu quero que a gente já se apresentou, né? Até para a gente também já tirar essa, né, essa coisa assim de falar no online, que para mim é um desafio ainda. A Paty, a gente estava conversando agora há pouco, daí eu chamei ela assim, ai, Paty, vamos fazer uma live aqui, né? Que a gente estava falando sobre de uma expressão que a gente até usa, assim, né? Mas a Paty, pelo que eu estou entendendo, usa com uma frequência até maior, né? Que a gente estava brincando e tudo ali, falando do vai dar tudo certo, né? E conta um pouco mais, Paty, assim, porque essa parte tu não chegou a falar ali para mim, né? Mas por que tu pensa assim, né? Por que tu fala isso que tu pensa, que tu sente? Como é que é isso? Então, eu acho, eu já li bastante coisas assim, né, sobre lei da atração, que tudo que a gente, opa, desculpa, de tudo que a gente pensa, tudo que a gente almeja para nossa vida, se a gente acredita com muito e que se a gente mentaliza muito, as coisas acontecem, né? É o cocriar e que a lei da atração fala.
Então, muita coisa na minha vida, em muitos momentos, que eu até falo muito isso, tudo vai dar certo, principalmente quando as coisas não estão dando certo, né? Não só para mim, para as outras pessoas, até no meu último trabalho antes de me tornar terapeuta, numa loja de roupa que eu trabalhava, a minha chefe até pegava no meu pé, de tanto que eu falava que tudo ia dar certo, mas que ela também via que quando estava tudo dando errado, eu estava muito desanimada, eu falava, não, está acontecendo isso, 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 mas tudo vai dar certo. E no final, depois de um tempo, dava certo. E ela ficava assim, realmente, né, tu fala tanto, mas realmente traz resultado. Um exemplo, por exemplo, foi uma vez que deu problema no telhado da minha casa, que estourou o cano, e eu estava bem chateada, fui trabalhar bem chateada, porque daí tinha molhado um monte de coisas na minha casa, estragou alguns móveis. E aí eu tava bem chateada, e falei para ela, perguntou, né, o que que era, porque tava assim. E eu falei, né, o que aconteceu? E ela assim, não. E aí depois eu falei, não, mas vai dar tudo certo. Aconteceu, eu tô chateada, mas vai dar tudo certo no final. E dá tudo certo. Só que a gente tem que acreditar de verdade, né? Como a lei da atração fala. Por isso que eu sempre falo, meu... E tu entende que é mais assim, esse cocriar, assim, né? É um pensamento, tu sente isso como assim, é na cabeça, é no coração, é no corpo? Como é que tu percebe isso? Quando tem algo que não tá legal e eu falo que vai dar tudo certo, eu tento mentalizar a coisa acontecendo, o que eu quero, né? Eu tento mentalizar, pensar, fazer minhas orações, eu tento sentir que aquilo vai dar certo. Antes de dormir, eu tento pensar, porque quando a gente vai dormir, a gente também tem um momento ali que a gente pode tentar trabalhar o que a gente quer ficar pensando durante a noite, né? Então, antes de dormir, eu tento pensar sobre o que eu quero, melhorar, o que eu quero co-criar para minha vida, né? Para que aconteça. Então, eu fico mentalizando o que eu quero, como eu quero, tento imaginar na minha mente, como se fosse um filme, o que eu quero se acontecendo, se concretizando. Eu também costumo fazer uma lista, onde eu escrevo tudo o que eu quero que aconteça, mas como se já tivesse acontecido. Estou tão feliz que o meu carro, com o meu carro novo. Não só coisas materiais, né? Estou muito feliz porque estou evoluindo espiritualmente. Estou feliz porque estou estudando novas coisas, aprendendo novas coisas. Coisas, né? Aí vai de cada um que cada um quer. Pode ser material, mental. E tu coloca num lugar que tu visualize todos os dias, né? E tu fica visualizando, e se puder repetir verbalmente é interessante também, é muito bom, mas se tu só visualizar também ajuda bastante. E se tu notar, depois de um tempo, alguns meses, às vezes demora mais, dependendo da coisa, né? Acontece mesmo e é muito bom. E tu fica Que assim, bom. nossa, aconteceu já quase tudo da minha lista. Eu Recomendo achei muito. isso muito massa. O que que tu pode falar aqui das coisas, né? Que tu desde quando, né? Tu tem essa linha assim de pensar e de sentir que vai dar tudo certo. O que tu pode falar assim que tu pensou e que deu assim, certo? Deixa eu ver. Tem uma coisa que aconteceu que talvez não tenha sido tão legal da forma que aconteceu, mas ano passado, no começo do ano, eu estava só com uma motinho, uma bis, e uma das coisas da minha lista era ter um carro. Eu queria ter um carro porque eu tenho um filho e eu queria passear com ele e tal. E na época eu estava num relacionamento e a família dele faleceu e ele herdou uma casa. E aí a gente teve que ir lá, que era em outro estado, e a gente vendeu a casa e trocou por um carro. Uhum. E não foi algo, foi uma coisa que aconteceu, né? Foi uma infelicidade que aconteceu, mas ele veio, o carro que eu queria, econômico, ano bom, um carro que não incomodava. Então, aconteceu. Talvez não da forma que eu gostaria, mas aconteceu. São os caminhos, né? Eu lembro que eu já trabalhei também com um coaching, né? E na época tinha muito esse exercício era mural de visualização, né?
E ali tu poderias colocar, recortar fotos, né, imagens assim, ou desenhar mesmo à mão e colocar as coisas que tu queria. E daí surgiu uma situação que alguém falava assim: ah, mas para eu ter tal coisa, ter um. Eu acho até que era um carro também, tá? Desses assim mais esportivos, importados, né? E a pessoa falava assim: ah, mas eu nunca vou conseguir porque esse salário, né? Eu não vou conseguir alcançar para poder comprar o carro. E eu lembro que uma menina que a gente trabalhava juntas, né? Uma colega de trabalho, ela ainda deu o exemplo assim, mas não necessariamente o bem, né? Que ali no caso desse exemplo a gente estava, e agora, né? A gente está falando assim de um bem material. Então ela disse assim, não necessariamente o bem material tu vai comprar com o teu dinheiro, às vezes tu pode receber de presente de alguém, né? Ou até uma herança, que, né, meio que parecida assim com o que tu falou. E às vezes quando a gente quer muito as coisas, a gente fica imaginando como, né? Enquanto que talvez deveria, em algumas situações, deixar o fluir, não importa o como, porque às vezes eu, na minha cabeça, estou ali preocupada, estou limitada, eu quero tal coisa e não sei como que eu vou conseguir, acho que não vai dar certo. Aí vem a parte, tá, Kelly, mas dá tal coisa de tal forma. Eu digo assim, caraca, né? Tipo, tão simples, né? E alguém de fora acaba observando e vendo isso com uma tranquilidade, uma clareza muito melhor, né? Uhum. É claro que nem sempre acontece no tempo que a gente quer, como a gente quer, né? Não vem assim, vou fazer e amanhã vai acontecer. Não é assim, né? Demorou um tempo e nem sempre da forma como a gente quer, como eu falei, né? Mas acontece, acontece. Se tu quer muito, tu estipula uma meta, às vezes tu precisa ter mais movimento, às vezes simplesmente chega. Cada coisa é de uma forma diferente, né? Cada desejo que tu tem ali, que tu vai colocar ali, que tu quer, vai ser de uma forma diferente. Uhum, uhum. Eu tenho também alguns exemplos muito, eu sou capricorniana, né? Então eu acabo lembrando assim com mais facilidade de locais de trabalho que eu já quis trabalhar. Lembro assim, ó, como se fosse ontem. Olha que a minha memória não é boa. Eu passar na frente do local algumas vezes e eu pensava assim, ó, eu ainda vou trabalhar nesse local, né? Na época eu era muito, não vou dizer workaholic assim, né? Mas eu era bem. Eu tinha uma outra linha de pensamento profissional, né? Em relação a trabalhar, diferente do que eu tenho hoje. E eu achei muito louco isso, porque eu não vou ter a lembrança de quanto tempo depois eu fui trabalhar, né? Mas eu trabalhei nesse local, assim. A situação de morar perto da praia também é algo que eu quis, né, durante algum tempo, e hoje eu moro, né, perto da praia. E eu penso assim, a parte que o mais rápido que aconteceu comigo foi o do curso que eu estava te falando ali, né? Porque tá, com a questão do tarô, como eu falei antes, faz um ano, não, um ano tá fazendo, né? Que eu comprei meu primeiro curso de tarô. E de lá para cá, aprendi muita coisa, né? Inclusive em trocas assim contigo, mas aprendi muita coisa na internet. Mas recentemente eu descobri assim descobri, né? A pessoa já existia naturalmente, mas eu fiquei sabendo de alguém assim do tarô, assisti algumas aulas dele, gratuitas, assim, nossa, ia ser muito massa fazer um curso desse cara, assim, e Tu me vou te falou falar, essa semana disso, eu lembro. se eu falar assim, ó, foi 7 dias, eu tô mentindo, porque foi menos, assim, e hoje já fiz a primeira aula dele, assim, foi maravilhoso. E daí eu achei muito massa isso, porque eu estava essa semana, né? Aconteceu uma série de coisas muito boas. E daí a gente estava conversando, tu também, né? Aconteceu uma série de coisas assim muito boas, e a gente estava super numa vibe. E eu assim, Paty, vamos, esse tempo que a gente está falando aqui, vamos gravar uma live, né? Porque que sirva para a gente, né? Se a gente tivesse começado do começo, eu vou para gravar duas.
Dava para gravar duas, né? Dava para fazer videoaula já. E até para quem chegar assim, né, depois e ouvir, né, poder acompanhar isso assim, dizer, assim, Paty, vamos fazer que vai dar certo. Foi Vai dar mais, tudo certo. vai dar tudo certo. Foi mais ou menos aí. Ai, que massa a gente poder falar isso, né, e com essa tranquilidade, assim, e com essa vibe, né, boa que a gente está. Uhum. E já que tu tá me fazendo pergunta, eu também quero te fazer uma pergunta. Quero que tu me fale mais sobre a tua leitura intuitiva para a gente conversar sobre isso. A leitura do tarô intuitivo. Ah, tá. Eu vou começar, como eu gosto de detalhar, né, eu vou começar pelo início, assim. Da minha percepção, né? Eu sempre tive uma facilidade muito grande de perceber a pessoa, o que eles chamam talvez de empata, né? Eu não sei se tem um outro nome para isso. Só que isso de perceber a pessoa normalmente foi sempre no ambiente físico, né? Tô aqui conversando tô aqui numa padaria conversando com a Patrícia e ali eu tô sentindo como é que ela tá. Mas só, né? Quer dizer, às vezes é muita coisa até, né? Mas para mim era só. E daí, quando eu comecei a ler o tarô, o curso, né, que eu fiz, e que daí a partir dele que eu comecei a ler o tarô, esse curso ele foi online. Então, com os colegas assim de classe, né, depois de fazer alguns módulos, a professora incentivou assim: então agora, né, vocês troquem leituras entre vocês. Nessa época do curso, a gente tinha feito só as aulas dos 22 arcanos, né? De 22 cartas só do tarô, que é composta por 58, só que a gente foi aprendendo assim aos poucos. 78. Oi? 78, né? Isso. Uhum. E aí, ela assim, não, comece só com esses 22. Ok. E a gente combinando ali, né, as trocas de leitura pelo WhatsApp. E daí eu já tinha o mínimo, né, de entendimento assim daquele conjunto assim de símbolos da carta, das cartas. Só que começava a me vir algumas coisas assim na cabeça e eu assim, nossa, não, mas eu tô inventando isso aqui, tô criando, era como se fosse um teatrinho assim que aparecia como um pensamento assim para mim. E nessa época eu fazia as minhas leituras, parece que faz 50 anos, né? A pessoa quando nessa época, naquele tempo, é, nessa época eu tinha assim muita insegurança, né, com o tarô. Então eu preferia assim, deixa eu até pegar uma carta aqui. Eu preferia fazer as leituras pelo WhatsApp, porque daí eu poderia ter um tempo, né? Porque daí eu pegava aqui, olhava a carta, tava aqui olhando a carta, tal, batia uma foto, fazia um vídeo e mandava um áudio para a pessoa, e daí eu falando, né, das características da carta da estrela, só que de repente vinha uma história aqui, tipo, da mãe dela, que não era nem uma. Porque a forma como a gente aprendeu era através de perguntas, né? Como é que está a minha situação profissional? E daí vinha a carta da estrela, e por vezes, assim, na metade da minha fala, tá, mas tem uma situação aqui com a tua mãe que, assim, olha, eu acho que eu tô muito louca. Mas como eu já tinha uma certa liberdade, né, e sabia que a pessoa também estava aprendendo, ao mesmo tempo que eu sabia que ela não iria me julgar, eu também ficava pensando assim, ela vai me achar doida, né, mas eu vou falar, porque a professora sempre estimulou muito a gente a deixar a intuição fluir, né? E eu comecei a falar isso, e já nas primeiras leituras, o que eu achei assim, ó, sensacional, né, para mim, que sempre acreditei que isso era dom, que era privilégios de alguns, que já tinha que nascer, né, com essa habilidade, com esse dom, ou que eu teria que vir de uma família de cartomante, ou de ciganas, ou até que eu tivesse que ter alguma entidade, né? Então, para mim, o fato de aparecer, como eu uso esse termo, né, de aparecer essa, toda essa história, né, essa situação assim na minha cabeça, eu falar para a pessoa ali no áudio e depois ela me voltar, né, com o feedback assim, olha, para ti parece que não está fazendo sentido nenhum, mas para mim está fazendo todo sentido.
e daí a pessoa ficava assim discorrendo, falando ali, né? E daí eu ia para a próxima posição, né? Ainda naquela leitura. E ainda hoje eu falo assim com uma certa facilidade, né? Isso, mas não era assim, porque para mim assim, tá, não, a Paty falou que aquela carta da estrela estava certo naquela situação, mas daí agora que eu vou ler da carta do imperador, eu acho que não tem nada a ver, mas daí de novo vinha alguma coisa assim na cabeça, eu falava e a pessoa que estava ali recebendo a leitura, né, pegava e dizia que fazia sentido, e assim foi. Isso me deixou muito forte, né? E assim, para ganhar segurança de entender que eu também consigo, né, fazer leitura de tarô, ainda que eu não tenha isso de ter uma entidade ou de ser de cigano, né? Porque ainda tem muito assim essa cultura. Que eu saiba, na minha família não tem ninguém que leia, né? Oráculo, se algum parente, se algum parente estiver vendo esse vídeo aí, né, souber, me conta. E foi muito, assim, foi satisfatório, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente, por dois motivos. Um, de poder realmente ajudar, né, de ter essa sensação de que estou ajudando, porque às vezes a pessoa ela ali está perguntando algo, claro que é importante, né, para ela, se ela está perguntando, mas às vezes as informações que vêm né, tipo, para mim, através da minha intuição, ela também acaba sendo importante para a pessoa, ainda que ela não tenha feito a pergunta, né, mas o tarô mostrou aquilo que ela precisava, e também numa questão de eu aprender a confiar, né, na minha intuição, né, de entender que eu não preciso fazer uma leitura simbologista, né, uma leitura assim arquetípica. Então isso me deixou muito contente, né? Agora voltando assim, tentando resumir, pelo fato de poder ajudar a contribuir e também pelo fato de poder acreditar assim mais em mim, né, na minha intuição e na minha espiritualidade. E aí, respondi, confundi? Respondeu, sim. E aí, eu queria complementar dizendo um pouquinho do meu tarô, né? Que eu falo que o meu tarô é o tarô terapêutico. Eu também tenho muitas intuições também durante a leitura, mas eu sinto que quando eu abro o tarô para a pessoa, é como se eu entrasse no campo energético dela. Sabe? Tipo quando a gente está fazendo constelação, que a terapeuta entra no teu campo e ela sente as coisas, assim, nesse sentido. E que daí eu vou sentindo as coisas e conforme a pessoa vai perguntando as coisas que ela quer saber, por mais que a pessoa no começo esteja meio fechada, meio assim, ressabiada, porque acontece, querendo que eu adivinhe as coisas, que não é bem por aí, não é só isso o tarô, né? Não é só isso. Principalmente o terapêutico. A pessoa começa a se abrir, porque a gente está fazendo um movimento, entendeu? É um movimento terapêutico. Ela começa a se abrir, ela começa a falar, ela começa a pôr para fora muitas coisas, e a gente começa a conseguir direcionar melhor as perguntas, não só para saber do futuro, mas para entender melhor o momento da pessoa, para dar um direcionamento melhor para algo que ela esteja passando. Então, e acontece comigo também, de às vezes eu colocar uma carta ali e na minha mente vem que não é nada daquilo ali que eu preciso dizer. Não é o que eu estudei sobre aquela carta que eu preciso dizer. E aí eu vou falar, aí eu faço assim, eu falo para a pessoa, vou te dizer o que significa a carta e vou te dizer o que eu vejo disso, tá? O que eu tô sentindo disso. E aí eu falo e a pessoa, não, é bem isso que tu tá sentindo. É exatamente isso aí que tu falou. Entende? Eu falo o que a carta significa, mas eu também falo o que eu estou sentindo a respeito daquela tiragem. E normalmente dá certinho o que me vem à mente ou o que eu sinto no campo energético da pessoa, né? E eu acho isso. E no começo eu também achava que eu tava ficando louca, né? Eu tô ficando louca, principalmente porque no começo
E assim, né? Quando eu comecei, a intenção não era ser uma profissional. Eu ganhei o baralho, eu não fazia mais nenhuma terapia. Então eu comecei a tirar, só gostava, né? Na época eu estava bem interessada na religião Wicca, e aí eu ganhei o baralho das bruxas, o tarô das bruxas, que eu amo de paixão, me Adoro. identifico demais, Bom. e ele é muito lindo. E, e aí eu comecei a tirar assim, para casa, para os amigos, lendo no livro. Eu tirava e lia. E aí eu lia e depois eu falava mais coisas assim, tá, mas por que tu tá falando essas coisas? Ah, não sei, é o que eu vejo com as cartas junto. As cartas junto para mim é isso que quer dizer. Mas não é isso que tu leu assim, não, mas é isso que eu acho que quer dizer. E aí a pessoa ficava meio assim, né, essa daí tá louca, nem sabe tirar tarô e, né, e tá inventando coisa. E foi assim, aí eu fui estudando, também comecei, fiquei muito tempo já profissional, já tirando, né, profissionalmente, só com as 22 cartas, só com os arcanos maiores. Hoje em dia eu já tiro todas as 78 cartas, mas é um processo, né? É um estudo e tal, mas acontece muito assim a parte intuitiva também, que eu acho maravilhosa, e hoje em dia eu já não acho mais que sou tão louca assim. Não tanto como eu, Menos, né? Estamos menos. só um pouquinho. E tu sabe uma coisa assim que eu percebo? Claro que assim pode ser uma fração da realidade, até por causa desse meu momento atual, né? Mas de estar bastante nesse meio, tanto de estar buscando aprender, né? Cada vez mais assim, a aperfeiçoar a leitura de tarô, e também porque, tipo, minha troca contigo e com outras tarólogas também, tarólogos, né? Mas eu percebo através dos meus consulentes, né, e através dessa troca com esses tarólogos, que as pessoas estão também mais abertas a essa questão de transformação, né, de através de ti, do tarô, ter esse autoconhecimento. As pessoas não querem só mais. Devo comprar a casa, devo vender, devo trocar de trabalho, o que que fulano pensa de mim, ou ela está me traindo, né? Tipo, que são, Mas digamos, ainda até pouco tempo. tem. Hã? Contigo não acontece mais, comigo ainda acontece às vezes, assim, não é tanto, tá sendo mais para evolução e para melhora. Tanto que a forma que eu divulgo é para isso, né? A forma que eu direciono o meu trabalho é para isso, para o tarot terapêutico, para ajudar a pessoa a se conectar Sim. com o que. Então, eu já direciono para isso, porque Uhum, esse é o meu uhum. objetivo, é ajudar as pessoas através do tarot, né? Mas ainda tem. É porque eu participo de várias feiras, né? Aqui na região de Goiás Presencial. presencial. Eu participo Uhum. de algumas feiras, que daí eu faço primeira leitura gratuita, então aparece é, todo tipo de coisa. Aparece, principalmente nas leituras gratuitas, acontece, né? De Uhum. aparecer esse tipo de coisa. Ah, será que eu largo meu emprego? Vai ser bom eu largar meu emprego? Ai, meu namorado tá me traindo. Essas coisas assim que Que acontece ainda bastante. tem, mas assim, né? Não estou dizendo que não tenha, né? Mas digamos, eu percebo também essa crescente nas pessoas que querem, né? Justamente estar nesse trabalho, né? De não querer saber só isso, né? Então, acho muito. E isso que tu ainda coloca no teu Instagram, tá ali na tua bio, tarot terapêutico também. Sim. É a primeira linha, acho, se eu não me engano. Tem uma bolinha de Primeira, cristal e deixa escrito até, tarot terapêutico. peraí que a gente está, quem sabe faz ao vivo, deixa eu já olhar aqui também. Cadê? Olha aí pra mim, pra ver se eu não tô errada, que eu tô no celular, não dá pra olhar. Deixa eu ver. Tá aqui, tarot terapêutico. Aham. Teu tá bem, tá bem, Acho que é a bem. primeira linha, né? A segunda, a primeira tá terapeuta. Ah, é, sim. Tá, depois até vou colocar, cadê aqui? Cadê? Copiar. Não, não é copiar. Deixa eu pegar aqui o nome para colocar aqui já no.
para a gente ter o teu arroba, o teu Instagram. Ah, tá. Deixa eu colocar. É terapeuta.Patrícia Clemente? Isso mesmo. Instagram. Instagram. Deixa eu botar o arroba aqui para ficar mais, trazer mais clareza. Veja, Patrícia Clemente. É isso, né? É Daí isso já mesmo. fica o teu. É isso. Uhum. É legal. E então, assim, eu acho bem. Tudo bem, né? Não estou crucificando ninguém, até porque quem nunca, né? Não, também não procura o oráculo, né? O tarô, ou qualquer outro, assim, para saber também essas perguntas, né? Porque faz parte do nosso dia a dia Até porque às essa vezes preocupação. até porque são perguntas que deixam a gente muito angustiado, né? E muitas vezes é a forma que a pessoa chega no tarólogo e acaba fazendo outras perguntas também. Uhum, Não tô julgando também, né? uhum. Só que às vezes é algo que realmente está angustiando e a pessoa precisa de uma luz, de uma orientação, de uma ajuda para tomar uma decisão na vida dela, para ter um rumo, para ajudar a ter um rumo, né? Então, faz parte. E às vezes a pergunta, o atendimento, né, a consulta, assim, começa através dessa vertente e daí depois acaba surgindo, né, essa outra Torna algo mais questão de percepção. De quê? isso. Acaba se tornando mais profundo, há um aprofundamento maior do ser da pessoa, perguntas mais profundas, né? De autoconhecimento, de mais valorosas. Uhum, uhum. Então, e daí eu tenho achado bárbaro isso, né? Bem, porque o que que acontece assim, ó, talvez eu tô nesse mundo hoje, eu lembro que há anos atrás, talvez uns 6 anos, eu através de uma colega de trabalho eu comecei a ver os vídeos do Arli Cravo. Eu não sei qual que é a definição, qual que é a linha, né, de abordagem dele, mas hoje eu vou dizer com a lembrança que eu tenho, né, que ele trabalhava muito o autoconhecimento nessa questão sobre relacionamento conjugal. E através dele é que eu comecei a trabalhar assim com coaching, né, com isso do desenvolvimento também emocional. Então, além de querer desenvolver a minha inteligência intelectual, eu quis também desenvolver a minha inteligência emocional, né? E a partir disso veio espiritualidade, daí veio uma coisa atrás da outra, e hoje eu já entendo, né? Já tenho uma percepção assim um pouco mais diferente de que tudo é sistêmico, né? E a gente não dá para ser muito bom nesse e os outros assim não buscar, né? Esse equilíbrio assim. E eu acabo percebendo que outras pessoas também estão nesse caminho, né? De querer buscar esse caminho, né? Do autodesenvolvimento pessoal também. E que o tarô também pode ser, né? Uma ferramenta para buscar esse conhecimento. Tanto a gente, que pode pegar o tarô e ler, né? Para a gente mesma. Então, eu entendo isso muito como um autoconhecimento, né? Dali da ferramenta, como também, igual a gente vai, às vezes, fazer uma terapia, né, com um psicólogo, uma psicoterapia, e ele vai ser um canal, ele vai ser um instrumento, então a gente também, né, nesse caminho de auxiliar outra pessoa com o processo dela, né, de conhecimento. E eu acho, assim, ó, que percebo, né, que essa linha, que essa tá crescente assim o número de pessoas, né? Só que, claro, é aquilo que eu estava falando ali no início, pode ser porque eu estou nesse caminho, é só um fragmento, né? De uma percepção, mas eu estou nesse caminho, tu tá nesse caminho, as outras amigas e amigos terapeutas, então
acaba que a gente fica ali naquele clã, né? Ou naquele exemplo que se fala das 5 pessoas, né? Que a gente senta à mesa assim. Sim, sim. Não concordo contigo, sim. E a gente acaba. Na verdade, eu virei terapeuta porque eu comecei a buscar o meu autoconhecimento e ajuda para os meus problemas. E eu amei tanto que eu disse assim, não, eu quero isso para minha vida. Eu quero poder ajudar as pessoas como eu estou sendo ajudada. E tudo começou de forma gratuita na internet com vídeos tipo esse que a gente está fazendo, Uhum. entende? Na época eu não estava muito sem grana e eu comecei a ver vídeos de autoajuda, vídeos que falavam sobre empoderamento, sobre autocuidado, sobre se valorizar, começou com esse tipo de vídeo, sobre se amar, né? Sobre se conhecer. E aí eu tava passando por uma fase bem ruim da minha vida. Uma amiga minha me presenteou. Eu tive 2 amigas que foram 2 anjos na minha vida, que eu amo muito. Que Uma me massa. deu, uma me deu um atendimento de reiki, ela pagou uma outra pessoa para fazer reiki para mim. E a outra, ela pagou uma consulta de constelação familiar para mim. E que isso abriu a minha vida para muita coisa. Eu também nessa época, eu também eu participei eu tomei ayahuasca, que também foi presente de um amigo. Então, foram muitas coisas assim próximas que fizeram uma transformação que hoje em dia eu olho para trás naquela época, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Quem me conhecia naquela época tem que me conhecer de novo, porque eu já não sou mais a mesma pessoa, não penso da mesma forma e a minha vida mudou muito, assim. E cada vez mais fui me interessando mais. Fiz um curso gratuito de Reiki, nível 1 e 2 de Reiki xamânico. Amei, paguei outro curso, daí eu paguei para ser mestre, hoje em dia eu sou mestre em Reiki xamânico. E foi a primeira terapia que eu realmente comecei a trabalhar com reiki xamânico. E aí depois eu fiz curso de Konindu, que eu também gosto muito, comecei a trabalhar também. Foi as 2 técnicas que eu comecei a trabalhar. E depois eu fui fazendo as outras. Hoje em dia eu também faço faculdade de terapias integrativas e complementares, que daí envolvem mais terapias. Que daí ainda não trabalho com elas, então por enquanto a gente não precisa falar sobre. E eu queria te perguntar falar um pouquinho sobre um assunto que a gente já conversou uma vez, mas eu queria falar na live. O começo do tarô. O começo de trabalhar com isso. Para mim, assim como muita gente tem preconceito, e eu já sofri preconceito por trabalhar com tarô, e depois eu falo sobre isso, sem falar nomes, né? Só a situação em si. Mas eu também tinha preconceito. Não é que é preconceito, eu tinha medo do julgamento. Eu tinha medo de ser julgada por ser taróloga, ainda mais trabalhando com o tarô das bruxas. Porque eu não tenho outro tarô. Eu até já comprei outro tarô, mas não me conecto da mesma forma. Tem um baralho cigano e eu sei o que cada carta quer dizer, mas eu não consigo me conectar. Eu quero comprar outro para ver se eu me conecto, porque tem muito disso, de tu se conectar. Eu me conecto muito mais com a imagem, por exemplo. Eu sei o que a carta quer dizer, não pelo nome, é o 7 de copas. Assim, sem ver a imagem, eu não me lembro do que significa. Mas a imagem diz muita coisa para mim, entendeu? Eu gravo pela imagem, então tenho muito isso de me conectar com o baralho, porque cada baralho é diferente um do outro, né? Principalmente esses que não são os originais, que é padrão, que é o tarô da bruxa e tal. Então, e no começo foi bem difícil para mim, eu tinha muita vergonha, porque eu tinha medo do julgamento, do que os outros me dizer, vou me colocar para o mundo, para a sociedade como tarólogo, o que vão dizer? Entende?
Assim como religião, que eu não falo muito, porque também ainda estou no processo. Atualmente eu estou na Umbanda e tem muita gente que tem preconceito. Já vi muita gente falando muito mal. Eu cresci ouvindo que isso não era legal e tal, entendeu? Eu tive que desmistificar tudo que eu aprendi para poder conhecer. Na verdade, eu entrei para Umbanda porque eu tinha medo. Olha, Só que eu tinha medo. olha. Mas eu penso que tudo que a gente teme é porque a gente não conhece. É falta de conhecimento. Uhum. E aí, o que que eu fiz? Eu tenho medo, então eu vou estudar para parar de ter medo. Vou estudar e vou entender como é que é. E aí, conforme eu fui estudando e fui aprendendo, eu parei de ter medo e comecei a amar. Entendeu? E hoje em dia eu entrei faz pouco tempo, eu entrei para uma casa e estou iniciando na Umbanda também. Mas tudo é sobre isso que eu quero falar, né? Esse medo do julgamento. Como é que foi para ti esse começo, principalmente com o tarô? Como é que foi, como é que ainda é, né? Porque eu costumo dizer, é meio estranho, né? Para alguém que falou que há pouco tempo atrás que as coisas funcionam assim de uma forma mais holística, né? Só que eu não tenho forma, né? Jeito de explicar melhor ainda do que essa que eu vou falar. Por mais que eu entenda racionalmente, né, que ninguém paga as minhas contas, né, e que eu não devo nada para ninguém, então não sei se pode palavrão aqui, mas foda-se, né, o que a pessoa vai, não vai que veta, né? Vai que veta a live. A gente põe um pi na hora É, de. mas assim, ó, que, né, pouco me importa o que penso, que diga, que fale. Porque, né, tipo, eu moro, né, pago as minhas contas, comprei o curso, paguei o curso, só que ainda tem muito aquela questão que talvez é algo, eu não vou nem dizer inconsciente, mas bem né, consciente assim, de ter um medo, né, de reprovação assim de alguém, seja de amigos, seja de familiares, ainda tenho, né, esse sentimento, assim. E eu tô com rinite, tu e a audiência que fica aí me vendo fungar. Mas ainda existe isso, né? Assim, dentro de mim, esse medo do julgamento, de crítica, do que vão dizer. E o que acaba me ajudando nesse meu processo é uma expressão que eu ouvi assim, ó, tu vai tomando posse daquilo, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a treinar capoeira, também tinha muito um pensamento de que capoeira e religião afro era a mesma coisa. Então, ninguém nunca falou para mim, nossa, tu treina capoeira, né? Tu estás na capoeira. Ninguém nunca falou isso, né, de forma explícita, seja na capoeira ou para o tarô, né? Mas eu também ficava assim, meio, né? Tipo, tá, treino capoeira, assim. Hoje não, hoje eu já pego e já mudou, né? A minha perspectiva já mudou, a minha postura já mudou, meu sentimento já mudou, meu pensamento. Então eu consigo perceber essa integridade. Eu falo porque eu fui estudando capoeira e praticando, né, a capoeira. Então aquilo foi se tornando, né, parte de mim. Tanto que hoje muita gente já fala assim, tipo na rua, né, já brinca, já grita lá do outro lado da rua, é capoeira, né? E isso para mim foi muito massa, né? Foi muito me trouxe muita segurança. Talvez ainda por uma questão de estima, porque por mais que a gente trabalhe, a gente tem que estar sempre trabalhando a questão de estima, igual comer e tomar banho, né, gente? É todo dia, assim. Então, essa questão de trabalhar a autoestima não é só para quem está ali lendo a carta ou fazendo uma psicoterapia, né? É para a gente também. Então, eu percebo que nesse um ano,
né, que eu já leio, hoje eu já contei para as pessoas mais próximas, que era as que eu tinha mais receio de que fosse me julgar. Uma já me fez, praticamente me obrigou a botar as cartas para ela. A outra pessoa também que eu achei que eu ia ficar assim um mês ouvindo, já perguntou, já chamou de canto, vem cá, conta aqui como é que é, e abre as cartas para mim. Então, isso também fez pensar que às vezes o julgamento não é só do outro, né? É um auto-julgamento também do que a Patrícia, né, vai falar se souber que eu estou indo na capoeira ou que eu estou lendo tarô. Então, é muita coisa o que eu acho do que a pessoa está achando. E é uma criação, é um monstro assim, ó, que toma dimensão, proporção gigante, que no fundo não era nada daquilo, assim. Então hoje, ó, já estou aqui, né, fazendo live, já consigo fazer. Eu digo que consegui mesmo, gente, porque de fazer um stories, de fazer um reels assim, de estar me expondo, né? Até porque essa questão de transição é uma transição de carreira, né? Porque eu sempre fui do mundo empresarial, corporativo, né? Muito de preto no branco, 880, planilha, 0 ou 1, né? E agora estou nesse outro caminho, então é um desmistificar e um deixar de lado também o meu julgamento, assim. Esse é Para o mim, caminho do processo. para mim também foi muito assim, sabe? Eu acho que uma das coisas que me ajudou a parar de ter preconceito, eu não fiz que nem tu, eu tô jogando tarô, eu simplesmente tomei coragem e comecei a publicar que eu estava jogando tarô. Uhum, uhum. E as pessoas que quiserem falar para mim alguma coisa vão falar, e quem não quiser não fala, né? Eu fiz isso. E, e o que me ajudou a parar de pensar assim foi quando eu comecei a receber os feedbacks Uhum, uhum. positivos, né? De, ai, mas o teu tarô me ajudou tanto que tu não pode imaginar, me ajudou. A gente, porque acaba criando um movimento. Quando a gente começa a trabalhar algo, qualquer área, né? Cria um movimento e aquilo começa a movimentar, né? E aí as pessoas, ai, depois que eu joguei tarô contigo aconteceu tal coisa. E ai, isso me ajudou tanto a esclarecer tal coisa. E aí eu fiquei com aquele sentimento assim, por que eu tô com vergonha? Eu tô ajudando as pessoas. Eu tô fazendo bem para alguém. Por que eu tô com vergonha de estar ajudando alguém? Isso é preconceito meu, não dos outros, Uhum. né? E os outros, quem não gostar, eu não posso fazer nada. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Quem sou eu para agradar a todos, né? E aí, hoje em dia, eu penso, né? Não quero falar palavrões, mas não ligar mesmo, né? O que Uhum, os pensam. Eu vejo muito isso também na cura arcturiana, por exemplo, que tu tem também, que tu faz e eu também faço. Tem as pessoas, tem muito mais medo do julgamento do que o tarô, né? As pessoas têm medo Do de ZT? explicar. Tem medo de explicar que são seres da quinta dimensão. Quando eu vou falar com alguém e pergunta assim, que fala que também trabalha com cura arcturiana, como é que tu explica? Eu nem divulgo. Ou fala assim, eu não sei como explicar, porque as pessoas vão achar que eu sou louca, que eu acredito em ET, essas coisas. E, né? Tem gente que não. Tem muita gente que tem o curso, que pode trabalhar, mas tem medo de divulgar porque não sabe como explicar que são seres da quinta dimensão, que foi canalizado, símbolos que são para cura, para várias áreas da vida. E é uma cura maravilhosa, assim. A gente está falando mais sobre tarô, mas eu só tô querendo falar porque é incrível. Tu trabalha com isso e tu recebeu a minha cura. Tu não Uhum. vê a diferença, tu não vê o resultado maravilhoso, uma energia maravilhosa. Então, sabe? Total. E a gente fica com esse medo. E aí, eu falei antes também que eu sofri um preconceito com o tarô, que eu quero explicar. Ah, conta, Ah, conta. tá. É, foi assim. Foi, acho que a segunda-feira que eu fiz, tá? Eu fiz uma feira e o meu tarô é das bruxas. Eu levo uma bruxinha que eu tenho algumas fotos aí no meu Instagram, para quem quiser ver.
Tem aí foto, eu levo uma bruxinha, eu levo uma plantinha com um caldeirão ali que fica dentro de um caldeirão de plástico e vários cristalzinhos. Às vezes eu levo também o difusor com óleo essencial para ficar um cheirinho, para criar todo um ambiente legal. Tem a minha plaquinha, que a primeira leitura é gratuita. E daí eu monto a mesinha, coloco o tarô e fico ali. Tem o meu livrinho com as tiragens que eu faço também, se a pessoa quiser além da gratuita. Mas se quiser só gratuita também nas feiras, não tem problema. Eu faço só a leitura gratuita para a pessoa me conhecer, sentir a minha energia e tal. E daí na primeira feirinha, nessa segunda feirinha que fui, foi uma feira que foi num bar, na Lagoa da Conceição. E na Lagoa da Conceição. Em E para quem não Florianópolis, né? sabe, eu moro na Ilha da Magia, que tem vários misticismos sobre bruxas, sobre. É a Ilha da Magia, cara, entende? Todo mundo tem bruxinhas por aí e tal, porque é a Ilha da Magia, porque acredita-se que aqui tinha muitas bruxas e tal. E na Lagoa da Conceição é um dos lugares que mais tem essas crenças, entende? Para quem não conhece, quem vai ver e não conhece. E aí eu fiz uma feira num bar, com vários feirantes, tinha brechó, tinha venda de docinho e tudo mais, e eu tava lendo tarô. E beleza, fluiu tudo bem. E aí ia ter uma segunda feira na outra semana nesse mesmo local. E daí o organizador, com muita vergonha, me pedindo 1000 desculpas, pediu para eu não ir, porque a dona do bar, ela era de uma religião que acha que isso não é coisa de Deus, que não é legal e tal, e pediu para eu não ir porque ela não queria que tivesse esse tipo de coisa no bar dela. Entende? E até a organizadora falou, se tu achar de falar isso na internet, tem meu apoio e tal, e de divulgar isso ao público. Eu falei, não quero prejudicar o evento da feira, não quero prejudicar ela. Sinto muito que ela pense assim, né, dessa forma. Fiquei mal, chorei, fiquei chateada, mas não. E por um bom tempo eu participei das feiras sem levar mais a minha bruxinha e levar mais algumas coisas ali, por medo disso. Mas hoje em dia eu já superei, eu levo, e quem gosta, gosta, quem não gosta, problema é seu. Hoje em dia, ao contrário, não desistir, né? Ao contrário dessa pessoa, eu vivo recebendo vários convites, porque nas feiras a gente acaba conhecendo muita gente que faz outras feiras, e eu sempre recebo muitos convites. Vem participar da minha feira, vai ser muito legal ter uma taróloga e tal. Então, o que eu tenho para dizer, né? Eu não desisti, persisti, estamos aí. Graças a Deus eu não desisti, mas muita gente poderia ter desistido numa situação dessa, né? Que é uma situação que te deixa bem chateado, te deixa para baixo. Mas é sobre isso. Tu acreditou que ia dar tudo certo e deu tudo certo, né? Acreditei que ia dar tudo certo. Eu estava tentando assim puxar pela memória, lembrar. E olha que se eu imagino que se acontecesse alguma coisa, eu sou meio traumatizada, né? Mas eu penso que eu lembraria assim da. Penso que eu lembraria se tivesse acontecido comigo. É que eu nunca participei, né? De feira presencial, assim. Eu tô a minha leitura de tarô, ela acontece só online, né? Virtual, enquanto que a tua é virtual e presencial. Mas claro, né? A gente sabe que hater tem, né? Alguém para falar mal, com perfil normal, ou com perfil, né? Fake, Sabe o que assim. acontece? Sabe o que acontece muito também, Carly? Ah, Como eu faço a leitura gratuita, aí todo mundo quer tirar, né? Acontece muito também outras tarólogas querendo me testar para ver se eu realmente sei tirar tarô. Que eu acho desnecessário, assim. Não, eu também, se tivesse graça, de graça, eu também ia querer que tirasse, mas sem julgar, sabe? Porque eu ah, acredito que tem muitas formas de interpretar uma carta, mesmo porque uma carta em um baralho de tarô de bruxa tem um significado, no tarô de Marcela tem outra, no tarô de Celta tem
outros significados, sem falar do simbolismo que tem. Cada carta tem vários símbolos e a pessoa pode focar naquela leitura, em outra pode focar em outro símbolo, e tudo tá certo. Tu concorda comigo? Não tem aquela coisa assim, tá errado. Tá errado. Não, eu não vejo assim. Eu acho que a tua percepção, para aquela pessoa, aquele símbolo ali te chamou mais atenção e tu acha que é aquilo que tem a ver com a pessoa. E tá tudo bem. E tem outra pessoa que vai falar outra coisa sobre a mesma carta e tá tudo bem. Porque tem muitos símbolos, muitos significados. Depende do tarô que tu usa, depende... Nossa, então eu não acho que tem nada errado, sabe? E a gente não precisa ir nem tão longe, Paty, porque assim, ó, vamos dizer que tá uma interpretação de uma imagem, né? Aqui que a gente está falando do tarô, mas vamos pegar um livro, um texto, na época lá de que a gente estudava, né? Ensino médio, que a gente teve interpretação de texto. Nossa, não tem. O texto cada um interpreta de uma forma diferente. Cada um interpreta e, tipo, às vezes algumas vai ser, tipo, uma linha de raciocínio parecida. Quer ver quando era a interpretação de texto com diálogos, né? Aí tinha, não, mas o João aquele quis dizer tal coisa. Não, mas o João não disse isso, aquele falou tal coisa. Então, né, para buscar trazer mais clareza, assim, nesse não exemplo. Não tinha como fazer uma comparação melhor. Né? E uma coisa assim também que me pegou muito, que eu li num livro, isso daí que tu falou, né, de tarólogas que vão para te testar, né? E claro, outras pessoas já devem ter passado por isso, talvez até eu passei e não, né, não fiquei com essa sensação, assim, porque às vezes eu sou meio devagar, gente. Mas o mundo que a gente está inserido é um mundo que ele ainda está inserido na competição e não na colaboração. Tipo, eu acho fantástico isso que tu e eu temos, né? E que eu também poderia citar outras tarólogas aqui que são colegas de curso, e se por alguma situação ela não pode atender, não consegue atender aquela consulente, ela não vai pensar, deixa eu cozinhar aqui essa consulente por uma semana e depois eu atendo ela. Assim, não, elas dão o meu contato. E coisas que já aconteceu com a gente também, né? Tipo, de uma não ter essa questão de se achar melhor do que a outra, né? Tipo, e se tiver questão de indicação, a gente vai, já indiquei, tipo, para terapia, né? Assim, já dei teu contato. Agora, não tem isso, assim. E eu vejo que ainda tem algumas pessoas que não estão com essa pegada, essa perspectiva, assim, de que pode ser colaborativo, que tem espaço para todo mundo, que às vezes o consulente que vai aparecer para mim, até porque quando a gente lê para uma pessoa, muitas fichas caem aqui, né, para mim. Eu entendo que estou auxiliando a pessoa, mas também fichas caem. E o consulente que vem para mim é porque ele precisava ouvir da boca da Kelly, que já manda tomar no, né? Hoje ele vai passar pela Paty, que já dá um acolhimento diferente, tal, e beleza, para cada santo um remédio. E eu quero falar ali uma coisa que tu falou, que para mim as pessoas que realmente assim ficam mais tempo comigo, né, na tiragem, que às vezes na tiragem rápida a gente não consegue ter aquela troca, né, de uma pergunta, como uma tiragem mais longa que a gente vai conversando e vai tendo eu vejo muito que os clientes, os consulentes que aparecem para mim são coisas parecidas com o que eu estou passando. Total. E o que eu estou dizendo para eles, eu precisava ouvir. E aí eu só ouço porque eu estou falando para eles. E eu falo para eles assim, olha só, eu estou falando para eles e eu também estou precisando. E eu sei isso, e como é para mim, às vezes a gente... Quando é pra gente, não é porque a gente é terapeuta que a gente é perfeita, a gente também tem muitas falhas, a gente está aqui se desenvolvendo e crescendo, né? E às vezes a gente tem dificuldade de se enxergar. A gente está tão focado em ajudar o outro, em fazer pelo outro, e a gente acaba esquecendo às vezes da gente. E a gente tem o conhecimento,
né, de ajudar e que a gente pode ajudar e nos outros, e a gente acaba não se tocando que aquilo também ajuda a gente. Nossa, é o que mais acontece. É difícil realmente um consulente que vai fazer uma tiragem mais longa, que não tenha algum problema que tenha tudo a ver comigo também, que o que eu vou falar não tenha que ser para mim também. Muito perfeito, assim. Bárbaro, né? Muito massa. Paty, olha, eu acho que a gente já pode se encaminhando aqui para os nossos últimos recados paroquiais. Foi muito massa, né? Gostei bastante aqui. Achei que a gente só vai falar de certo uns 15 minutos. Se deixar, a gente tem mais Ai, mas que era assunto para umas mais. 3 horas no mínimo. Ai. Teve uma pessoa que ela fez uma. Eu não assisti, tá? Uma amiga minha me falou que ela fez uma live de 6 horas. Como? Não sei. Mas se deixasse, acho que a gente ia também, né? 3 para cada. Me falem. Tá, ó, eu vou fazer um pedido ao vivo aqui, ó, que vai pro ar, hein? Eita! É um pedido. Eu queria que a próxima live que a gente fizesse, a gente falasse sobre cura arcturiana. Cura arcturiana. Porque eu acho que é muito pouco falado. Ótimo. Tem conhecimento e eu também, eu acho que a gente pode falar sobre o assunto. Combinado. Então, vamos até fazer. Vamos divulgar. Vamos divulgar essa, Vamos porque essa divulgar, nessa então. foi de improviso, a próxima a gente divulga. Que Então, massa. tá. Combinado já. Então é Obrigada, isso. foi um Obrigada. prazer. Muito massa, muito E que massa. venham muitas outras, eu adorei. Eu tinha medo também, tu falou ali no começo que tu tinha receio. E eu fiz um canal, que esse vídeo vai para esse canal também, que eu vou postar lá também. Mas eu tenho essa dificuldade também de estar gravando e de estar fazendo coisas, sei lá, pensamento limitante que eu tô precisando trabalhar. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu. Que massa. Então tá, Paty, eu vou encerrando aqui e depois eu deixo aqui o teu Instagram aqui no box de informações. E a gente se vê na próxima live, então, ou daqui um pouco nos bastidores. Tá Um bom. beijo.